Olá, bem-vindos. Esse é o Bate-Papo Igreja Voz. Hoje recebendo aqui o Bel e a Andréa. Tá? Agradecemos pela presença de vocês e gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Boa noite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Carlos, né, conhecido como Bel. Tenho 46 anos, sou natural de São Bernardo do Campo, lá no ABC. E estou casado com a Deia aí já há 24 anos. E estamos aí, né? Prosseguindo, Amém. juntos aí, até que a morte nos separe. Amém. Muito prazer, é um prazer estar aqui. Eu sou Andréa Passos, tenho 44 anos, nascida também no ABC, crescemos numa comunidade bem próxima. Somos pais das duas Beatriz, que a gente costuma chamar de Bias, e do Arthur, né, o nosso pequeno de 12 anos, e casados há 24 anos, juntos aí firmados no Senhor. Fui criado ali no Alves Dias, numa comunidade chamada Buraco Quente. Do 0 ano até os 14, a gente morou ali, né? Em situação de barraco. Nesse período vocês se conheciam? Não, não nos Muito conhecíamos. perto. A gente estava, Muito perto. nós estávamos a 1 quilômetro. Uau! Assim, durante a nossa infância, depois eu vou falar na nossa juventude. Então, a gente foi criado ali, eu e meu irmão era muito parceiro, gêmeos, né? Então, tudo que um fazia, o outro fazia junto e tal. Fomos criados pela minha mãe, que também, minha mãe, a vida inteira foi batista. Eu fui nascido e criado dentro da igreja. A gente sempre participou dos cultos em casa, na igreja, escola dominical, peça, tudo que tinha na igreja, eu e meu irmão estavam envolvidos. E para a sociedade ali, para aquele lugar ali, a gente tem relatos de algumas pessoas que falou para a gente que a gente não passaria dos 18 anos. Por conta do que era proposto ali. Mas para a gente que era criança, era algo que era normal. Era normal a gente brincar, ia para a escola, chegava da escola, ficava até a tarde na rua, então era algo normal. E aí eu tinha meus irmãos mais velhos que acabava substituindo a ausência da minha mãe por causa do trabalho. Minha mãe trabalhava, minhas irmãs ajudavam também, eu tenho 3 irmãos mais velhos, né? Então ajudava. Aí eu tive um irmão que é o mais velho que nós, teve problema com droga e tudo, mas aí depois se reconciliou, hoje é uma bênção. Que legal. Então a gente teve essas coisas no decorrer da nossa caminhada. E uma família de quantos irmãos? Desculpa. Total de 5, né? 5. São 3 mais velhos e um com a mesma idade que eu, que é o Tony, né? E aí a gente seguiu assim até hoje, né? Na adolescência a gente tomou outros caminhos e depois a gente acabou se reconciliando e estamos tocando. Mas qual foi o que foi mais complicado para você na adolescência? Na adolescência foi bem tranquilo, assim, depois que a gente saiu dessa comunidade, que era lá, que aí construíram alguns edifícios lá na comunidade que é onde ela morava, pertinho, assim. Então a gente saiu de lá, derrubaram os barracos, né, para morar no CDHU, né, nos prédios. E ali aí as coisas foram assim bem mais complicadas, porque no ano de 95 para 96 tinha muito briga de traficantes, essas coisas. Então a gente passava um período na rua, mas com muito medo. Então isso aí foi meio que uma virada de chave. E aí é onde a gente começou a conhecer, meu irmão gêmeos, a gente começou a conhecer pessoas. E aí a gente saiu do evangelho. Uau. A gente negociou aquilo que era prazeroso. Saímos do evangelho e tomamos outros caminhos. E aí não fomos mais para a igreja, aí começamos a namorar, começamos a fazer aquilo que não agradava a Deus, que não agrada a Deus. E aí saímos, com 18 anos eu namorei com uma pessoa, me envolvi com ela, com 18 anos, ela acabou, eu com 17 anos, ela com menos que eu, acabou engravidando, aí a gente casou, depois de um ano não deu certo, e aí eu entendi que ali eu precisava tomar um rumo na vida, assim, sabe? Eu não sei. Então, na minha adolescência, o que pegou foi isso, eu ter saído dos caminhos, né? Foi permitido por Deus e pela minha vontade eu saí dos caminhos. E aí eu conheci essa pessoa, tive uma filha, e aí a gente separou com 19 anos. E aí eu fui
Aí começou as coisas, né? Eu pagar a pensão, trabalhar para pagar a pensão, fui morar... Assumiu um papel de muita responsabilidade até cedo, né? Muito cedo, né? Porque eu ainda estudava, não tinha terminado o estudo. Terminei toda uma estrutura para ser construída. Aí vem uma responsabilidade muito grande. E foi quando eu saí de casa, fui morar de favor, né, na minha irmã. E aí depois ela escolheu ir embora, eu fiquei na minha irmã, continuei cuidando da minha filha. E aí foi quando, 2 anos depois, eu conheci a Déia. Tá, mas vamos voltar aqui. Chegar. Então, e a sua infância como... Isso, aí depois desse período, né, que a gente cresce ainda com a inocência, porque enquanto a gente é criança, a gente tem essa inocência, né, de achar tudo muito bonito, tudo de brinquedo. Eu me lembro que, às vezes, ao final de uma chuva de verão, a gente saía para a rua para caçar brinquedo, porque a enxurrada trazia brinquedo. A gente não tinha condições de comprar, e eu tinha esperança de que eu com a minha irmã, que a gente aprontava muito, a gente corria para o final da chuva, aquela chuva de verão que dá aquele pé d'água e depois vem o sol. Então, quando secava, a gente corria, vamos ver se veio brinquedo, vamos ver. Então, a gente tinha essa inocência e a gente era feliz dessa forma, né? E na adolescência, foi quando a gente começa a descobrir outras realidades. Então, eu comecei a fazer um curso para adolescentes e comecei a trabalhar, e a gente começa a ver outros contextos, outras realidades, e também, como ele, conheci uma pessoa que eu me envolvi muito cedo, porque, assim, parece que é um principado em cima da comunidade. Então, quem não se envolvia para o mundo do crime, engravidava cedo. E acabava sendo mãe solteira, pai solteiro. Então, a gente acabava tendo a gente não entrou nessa parte das drogas, mas a gente entrou nesse contexto da realidade daquela comunidade, de uma gravidez precoce. Então, com 16 anos, eu engravidei da minha filha e me vi num contexto aí também muito sofrido. Por quê? Porque eu, com 14, me encantei com o que o mundo oferecia, né? Larguei ali a inocência da infância e os princípios que minha mãe havia ensinado, e acabei entrando no mundo de ilusão e acontecendo o que aconteceu. Então, essa minha filha é um presente de Deus. Eu entendo hoje que Deus preparou todo esse momento, mas não foi a idade que a gente planejou e que minha mãe planejou. Então, isso, para mim, foi um momento assim, de decepção, né, para minha mãe. E já num contexto que a irmã mais velha já tinha acontecido, com a outra irmã que estava acima de mim também já tinha engravidado, e eu logo em seguida. Então, foi uma situação difícil. Precisei sair de casa, precisei arrumar um canto para morar às pressas, com 16 anos assumindo uma responsabilidade de uma pessoa adulta, e isso foi um desafio muito grande, né? Eu acabei amadurecendo muito rápido para que pudesse assumir a responsabilidade de uma atitude que eu tomei. E após esse momento também, gravidez e tudo, minha filha nasceu com 1 ano e pouquinho, eu fui traída, né? E a gente separou, o pai da minha filha me deixou. Só que aí a gente brinca que foi o maior presente que a gente teve, porque foi no mesmo contexto que ele. E aí, pastor, uma coisa surpreendente aqui é que as nossas filhas chamam Beatriz. As duas têm o mesmo nome. Sério? Então, elas têm o mesmo nome. Quando eu conheci ele, que a gente conversou, que eu perguntei o nome da filha dele, ele falou Beatriz. Eu falei, não acredito. Não acredito. É do céu. Então, nós somos os pais das Bias, que hoje tem 27 e 28 anos. 26, 27, eu acho. Estou errando aqui a idade delas. Mas já são mulheres formadas, casadas, uma bênção de Deus na nossa vida. E o Senhor, ele nos sustentou nessa trajetória. Já são vovôs? Ainda não. Elas não engravidaram, porque a gente chorou para que não acontecesse a mesma coisa com a gente. Só que agora elas não querem engravidar, entendeu, pastor? Elas só casaram e estão bem, graças a Deus. Que legal. Depois a gente volta aqui, eu quero saber desse encontro. O que aconteceu? Não deixe eu esquecer desse encontro. Como que essas duas figuras se encontraram no plano divino, né? Vamos lá. Mas deixa eu pegar aqui uma deixa nessa história que vocês contaram para a gente até agora. Assim, algumas coisas a gente percebe, tipo assim, vamos voltando lá, vocês imaginam, algumas coisas não deram certo. Sim. Mas, poxa vida, você contou a tua infância no Evangelho, você também, muito bem orientado pelas mamães, certo? Eu não vou perguntar o que faltou, mas pelo fato de também morar em comunidade,
moro muito próximo de comunidade, a gente sempre trabalha com pessoas da comunidade, já morei muito tempo. Uma pergunta para vocês: vocês acham que o poder econômico, ou seja, a falta do dinheiro... Porque assim, o principal nas nossas vidas é a estrutura espiritual, uma estrutura de Deus, uma estrutura certinha, estava tudo muito certo. Vocês acham que a falta desse dinheiro, eu digo a falta assim, não a falta só para vocês, mas a falta do dinheiro que estrutura a família, que estrutura o lar, permitindo que a mãe acompanhe mais o filho, fique mais com ele em casa, vá buscar na escola, participe das reuniões, o pai esteja junto, tenha mais tempo, pelo fato, a gente sabe que a finança faz com que nós ficamos muito mais tempo longe dos nossos filhos. Sim. E para vocês, assim, essa questão financeira, foi... Porque você já tinha uma estrutura espiritual. Uhum. A estrutura financeira fez falta na vida de vocês, assim, nessa época, para que as coisas não se encaixassem? Ô, pastor, eu entendo que sim. Mesmo meu pai sendo um alcoólatra, meu pai era o seguinte... Eu sinto saudade dele. Deus já recolheu ele. Meu pai era um cara que ele trabalhava de segunda a sexta. Acordava 4 horas da manhã, pegava, comia, fazia a marmita dele, ia, voltava às 6, 7 horas da noite. Mas na sexta-feira, de segunda a sexta, na sexta-feira ele só chegava bêbado. E bebia da sexta até o domingo à tarde. Aí na segunda-feira eu voltava a trabalhar de novo. Então isso é... Mas é um cara que nunca deixou faltar o alimento. O alimento não faltava, não tinha escassez. Mas com meu pai eu conheci praça, conheci praia, conheci zoológico. Meu pai me levava. Mesmo que ele ia ação e voltava bêbado. Okay. Isso é o que eu inseri na vida das minhas filhas. Minhas filhas hoje conhecem muita coisa que a gente levou. Mas o que mais eu entendo que me pegou, levou para fora, foi o que tinha fora, o que tinha nos meus amigos, o que proporcionava. Eles tinham liberdade de ir para uma festa, não tinha horário para voltar, tinha liberdade de namorar. Eu sempre fui ruim de namoro. Meu irmão era melhor que eu. Meu irmão ele tinha mais habilidade com essas coisas. Então, era isso que nos atraía. Lógico, finanças também fazia muita falta, porque muitas vezes, eu não sei se eu vou usar um jargão aqui, que chamava leiteiro, né? Leiteiro era o quê? Você fazia favor para ter alguma coisa. Exatamente. Como eu não tinha, se eu quisesse andar de bicicleta com alguém, eu tinha que fazer favor. Vai lá na padaria e busca bala para mim. Aí eu ia lá na padaria, buscava bala pro rapaz, pro amiguinho mesmo, da mesma idade, para poder andar na bicicleta. Então a gente tinha isso, essa falta tinha. Então a gente tinha essa necessidade. E foi uma das coisas que acho que levou a gente para dar uma afastada. Entendi. Eu acredito também, pastor, só complementando a fala dele, que a questão financeira, ela prejudicou bastante, mas eu acredito que dois fatores aí que nos levaram a viver num contexto como esse. A questão dos vícios, porque o meu pai também tinha a questão dos vícios. Então, o dinheiro que entrava para a família, muitas das vezes ia para a bebida, ia para o cigarro, e acabava não tendo a função na qual ela deveria ter. E a outra parte que também prejudicou na questão financeira da família foi a parte da educação e do estudo, que é o que a gente sempre visou, porque minha mãe não tinha muito estudo, minha sogra também não. Até porque, assim, você tocou num assunto que é a minha curiosidade, assim, muito, e eu luto muito com essa questão das finanças. Quando a gente falava de instruções ou de ensino, nas nossas épocas, eu vou usar assim, porque nós estamos bem próximos das idades, a ideia era um aprendizado, mas assim, a finança nunca foi algo que a gente aprendia em casa. De jeito Né? nenhum. Eu tive algumas cabeçadas na minha vida, digo assim, financeira, porque era algo que a gente sempre deixava de lado, né? As finanças não é tão importante. Por isso que eu toquei nesse assunto de se as finanças realmente... Né? Então, assim, a gente tinha instrução
como se via Deus, o comportamento. Mas os nossos pais também, eles não são culpados, lógico, disso não, mas também eles não tinham como nos ensinar sobre finança. Então, dinheiro era algo que a gente não via em casa. São moedas, né? São moedas, né? A gente não via dinheiro e óbvio que a gente não sabia lidar com o dinheiro. Sim. É óbvio que a gente precisava saber aonde estava o dinheiro. E tinha uma má administração, Exatamente. né? Por conta de não ter uma educação financeira para administrar. Exatamente. Né? Então, tudo para a gente era visto como é só para comer, é só para comer. E acabou que assim, afetava indiretamente, porque tinha a ausência dos pais, porque precisavam trabalhar cada vez mais por não saber administrar esse dinheiro, esse recurso. E a gente acabava se vislumbrando com coisas externas, depois que a gente entrou na adolescência, pela falta, né? Que a gente não tinha. Exatamente. Então, você começa a se encantar com o que vê por fora, porque você não tem. Então, eu acredito que esses dois fatores aí trouxeram um pouco o vício e a falta de educação financeira. E é óbvio que a gente tinha aquela questão de dizer assim, olha... que a riqueza, né, o dinheiro, a gente não podia se preocupar com o dinheiro, né, mas precisa se preocupar, sim. Porque, eu digo, na minha época, vi muitos jovens saírem também da igreja, não, vou viver o mundo, porque no mundo, na visão do jovem que nasceu no Evangelho, que estava ali, para ele ter um carro bom, uma roupa de marca, ele precisaria sair do Evangelho, né? Tinha uma mentalidade que parece que esqueceram de falar para os adolescentes da nossa época, que era possível eles poderem viajar, eles poderem sair, eles poderem ir a festas, né? Lógico, dentro de um parâmetro, mas não, o que se colocava era que isso era proibido, né? Não pode, não pode. Então a gente cresceu com aquele não pode. E muitos foram na intenção de, não, eu preciso experimentar o que não pode. Né? Deve ter algo muito importante lá fora. Quando, na verdade, a gente não tinha nada de importante. Né? A gente poderia muito bem, esse jovem poderia muito bem viver o Evangelho, viver os ensinamentos dos seus pais, né? E ter instrução. Fala, não tem nada é proibido. Né? Você pode tudo. É que nem tudo não né? convém. Não convém. Né? Precisaria ter essa educação, né? Do que você acabou tocando, essa educação, não só do nível escolar, mas de um nível o todo, né? Deixar isso muito aberto. E até falo com alguns jovens hoje, que eles são muito agraciados, né? Porque basta uma informação no celular e eles já têm noção. Na nossa época nós não tinha que vir dos nossos pais. E como eles iam dar essa educação se a gente não tinha um tempo de convivência com eles. Por quê? Porque eles precisavam do lado financeiro. Por isso que eu pergunto essa questão do financeiro. O quanto, já que a gente tinha uma base tão legal, o financeiro, às vezes, não permitia que os nossos pais pudessem nos levar a outro patamar. Exatamente. Mas que legal. Agora, quero saber como que aconteceu aí esse encontro, né? Posso começar? Pode começar. Então, não me esconda nada. Não. Dessa comunidade, olha como Deus faz as coisas que a gente não entende. Dessa comunidade, eu me mudei com 12 anos para uma outra comunidade que ficava ali perto da Faculdade FEI, em São Bernardo. E, consequentemente, quando ele saiu de casa, que ele ia ser pai, ele também se mudou para perto dessa outra comunidade. E nós estávamos próximos novamente. E aí a gente se conheceu, né, nas baladas da vida, porque estávamos afastados do caminho do Senhor. E quando a gente se conheceu, que o ciclo de vida dele, eu já conhecia algumas pessoas ali, e a gente conversando e ligou, né? Onde você mora? Eu moro em tal lugar. Então a gente se conheceu num encontro que eu não estava muito assim, à vontade. Não estava, não. E ele me deu uma carona por morarmos perto, sabe? Muito perto. Eu acabei aceitando a carona. E ele brinca que eu não fui muito sociável com ele. Não foi. Não. Mas ali o Senhor ele já estava abraçando. Se fosse hoje o tratamento seria de Uber, né? Não, você foi só Uber. Com certeza ele, né, dependendo, não seria igual. E aí ali a gente já começou num pequeno relacionamento muito superficial. E depois de um tempo a gente voltou a se encontrar depois de um mês, né?
E aí, pastor, tem um fato muito interessante, engraçado, inclusive, porque ele é gêmeos idêntico, né? Então, o irmão dele é igualzinho aí. Sério? E aí, depois que ele veio, deu toda essa conversa, jogou todo esse encanto, né, para mim, eu, desiludida por conta de um relacionamento que não havia dado certo, falei, não, para mim é homem tudo igual, né? Não acredito nessas coisas, não, tudo bem. Vi ele na sexta, nos encontramos, falamos, conversamos. Quando foi na segunda, eu andando numa via pública de comércios, encontrei com o irmão dele, para mim era ele. Uau. E aí eu conversei com a minha amiga, olha, esse rapaz, ele deu em cima de mim, né? Ele estava afim de mim. E o irmão passou você direto. não sabia que ele tinha gêmeos? Não, eu não sabia. Não deu tempo, né? Não deu tempo. Ele não me avisou, e aí ele passou direto, e eu olhei para casa de uma amiga minha, ela falou, nossa, André, mas não foi ele que tinha te dado em cima de você, né? Te tentado aí te conquistar. E eu fiquei muito brava, muito brava. E depois de um tempo, ele me viu no ponto de ônibus e ele foi me oferecer uma carona novamente. Eu falei, eu não quero conversar com você. Porque, para mim, você é igual a qualquer outro homem, porque você me viu. Aí ele falou, não, esqueci de te falar, eu sou gêmeos, você não me viu, você viu meu irmão. E aí eu falei, meu Deus, mais uma conversa furada, né, que a gente vai cair. E aí ele falou, não, vai em tal lugar que eu vou provar que é teu irmão gêmeo. E aí foi nesse dia, 9 de dezembro do ano de 2000, há 24 anos atrás, que começamos nosso relacionamento e a gente está junto, casados há 24 anos. A gente se namorou um tempo bem curto, né? E logo casamos. E ela procurava, a gente procurava, né? Porque como a gente passou por esse processo muito marcante, né? Porque a gente entendia que o relacionamento ia ser duradouro, né? Com os nossos pais, mesmo com todo aquele contexto, meu pai e minha mãe nunca se separaram, pelo menos eu não vi, né? Então eu achei que era algo que ia durar. E então eu fiquei 2 anos praticamente sem se relacionar com pessoas. E que nem eu falei, eu tinha dificuldade, aí encontrei ela, conversei com ela, vamos dar uma oportunidade para mim. Não, homem é todo igual, então vamos mostrar para você que não sou igual, que não sei o quê, aquela conversa toda, e aí eu consegui essa carona. E aí a gente depois se encontrou, mostrei para ela, assim, eu vou ser diferente. Mas assim, quando a gente começou a engatar esse relacionamento, tem a questão de muitas marcas, né? Você não confia plenamente. Você pensa que você vai ser enganado de novo. Não, mãe, eu vim aqui pedir perdão para a senhora. Meu Deus. Por que perdão? Batista tradicional. Por que perdão, mãe? Eu vim pedir perdão das vezes que eu fiz isso. Aí fui pontuando, pastor. Assim, que legal. Assim, pontuando mesmo na frente das minhas Divisor filhas. de águas, né? Por isso, às vezes que eu vim, às vezes que eu fiz, por isso. O jeito que eu saí daqui, meu Deus. A senhora não me abençoou, eu vim pedir perdão para a senhora. E eu gostaria que a senhora me abençoasse. Meu Deus. Assim? Como assim me abençoar? Eu não sei. Jacó abençoou os filhos de José. Rebeca foi abençoada. Então, o Isaac foi abençoado, eu queria que a senhora me abençoasse. Eu dobrei o joelho, a senhora põe a mão na minha cabeça, aí a Déia foi falando e ela foi repetindo. Aí teve um momento que a Déia parou e ela continuou. Aí a Glória já era grande, minhas filhas já estavam chorando, minha irmã estava chorando, a Déia chorando. Meu Deus. E aí a Glória foi quebrada, aquele dia ali foi quebrado. Porque, pastor, tudo que eu comprava, eu pagava. Meu Deus. Tudo que eu comprava, eu pagava. Na hora de vender, era uma luta, era uma confusão. Já cansei de vender predatada para as pessoas. Vamos supor, comprei isso aqui por R$5, que valia 15. Quando ia vender, não pegava 3. Meu Deus. Sabe? Só rolo em cima de rolo. E aí ela foi, orou por Ladeia. Aí minha irmã também já orou. Então, família inteira abençoada. Lá pra cá, pastor. Que legal. A nossa vida, ela fez Deus assim. É fiel. Deus é fiel. Então essa foi a virada de chave. Deus é fiel. Foi a virada de chave. Aí depois a gente foi caminhando. Esse caminhão que a gente ficou durante 5 anos, Deus tirou de nós. Conseguiu vender, né? Conseguiu vender sem rolo. Meu Deus. Um amigo foi lá e comprou um caminhão e me deu. Falou assim, isso aqui é seu. Você paga do jeito que você quiser. Aí eu peguei, consegui pagar ele. Ficamos mais 6 anos, que esse caminhão é uma benção. Meu Deus. E assim... E tudo ele foi conquistando. Viver nessa dependência de Deus é a coisa mais preciosa que tem, né? Pastor, e a gente... assim, aqui tem muitas coisas. A gente relata assim, muitas coisas, mas essa foi a virada de chave. Maravilha. O que vocês consideram como prosperidade?
Como prosperidade, glória a Deus. É um desafio. Na verdade, é assim, né? Às vezes as pessoas elas ouvem essa palavra e pensam que é uma conta bancária lá na casa dos milhões, né? E a gente entende que não. A gente entende que a prosperidade, eu, pelo menos a meu ver, é abundância em todas as áreas da nossa vida. Né? Então, abundância na vida espiritual, abundância em estar com a nossa família, porque a gente tem aí 2 genros e mais cachorros e filho, que quando se reúnem é uma festa, é uma alegria muito grande, nós somos felizes e abundantes na família. E a abundância também, pastor, para a gente, particularmente, não dever cheque especial, né? Não se endividar com cartão de crédito e a gente atingir e alcançar nossos objetivos financeiros conforme nós vamos traçando. Todo final de ano a gente faz as nossas metas para o ano e o Senhor ele tem nos abençoado todas as vezes que a gente escreve. Teve um ano, acho que foi 2023, né, que a gente escreveu ali todas as metas e objetivos. Na virada, quando foi em fevereiro, já tinha acontecido tudo que a gente tinha escrito. Então, o Senhor ele tem sido generoso conosco e a gente tem vivido a prosperidade do Senhor nesse sentido. Maravilhoso. Era uma pergunta que eu ia realmente fazer para vocês, né? Com relação a essa prosperidade do casal, né? E é óbvio que você acabou falando, para nós essa organização é fundamental, né? Com certeza. Do casal. Porque hoje, nessa liberdade que a gente tem de financeira, a gente acaba passando por cima dessa... de nos organizar, né, para vencer isso junto. Ou seja, o casal um acaba querendo ser o herói, né? Falando, não, deixa eu vou resolver. E fazer isso junto é muito legal, né, para o casal. Sim. Ou seja, vencer junto é muito legal. E a história de vocês realmente demonstra isso. Né, porque você tem uma filha, ela tem uma filha. Então, assim, você passou um processo, ela passou um processo bem semelhante. Sim. E aí vocês unem forças e aí vocês vão para a vitória juntos. Isso é muito, muito legal. E reflete exatamente isso também na vida financeira. Essa parte que você falou de organizar, de escrever, de mapear, né, de orar pelo que vai acontecer. Eu sou muito disso, eu vivo muito na dependência de Deus, eu digo muito isso, adoro viver na dependência de Deus. Fala de dia de amanhã não me pertence, o dia da manhã não me pertence, vou viver hoje, vou ser feliz amanhã, tá, se eu viver, está com Deus. E o Senhor, Ele não nos deixa mercê, né? A provisão do Senhor, ela quando... eu trabalho sempre em cima de meta, e eu até falava... o ano passado eu coloquei uma meta, eu falei assim, essa é a minha meta para este ano, né? Então eu vou lutar, vou trabalhar, é meio absurda, mas eu vou trabalhar em cima dessa meta, né? Eu tenho que cumprir essa meta nos 12 meses do ano. E quando foi no final de novembro, eu já tinha batido a minha meta do ano. Então, ter essa organização para a gente poder vencer é fundamental, né? Porque senão fica um lutando e parece que o outro não vai, a gente acaba não sabendo o que o outro quer fazer, né? Está no mesmo time, mas acaba... Não. Então é fundamental essa união, juntar forças, né? Sim. Juntar forças. Essa pergunta que o senhor fez também é algo que a gente tem assim, não deixar faltar. O senhor não tem deixado faltar nada. Absolutamente nada. A gente não faz loucura, né? A gente não tem loucura na nossa vida. Tudo o que a gente faz é debaixo de oração. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque ela é um alicerce. Ela tem me levado para alguns desafios que realmente só Deus, sabe? A gente, ela sempre me apoiou na minha vida profissional. Eu nunca fui bom para estudo. Terminei os estudos, mas questão de estudar a faculdade e tal, essa parte assim, eu deixo para ela, que é mais inteligente que eu, né? Eu falo que eu sou meio esperto e ela é inteligente. Então, graças a Deus, Deus não tem deixado a gente faltar. Então, a gente prospera aí. Que maravilha. Algumas pessoas perguntam, quanto você ganha por mês? Eu não sei. Eu não falo assim, pastor, você sabe quanto? Eu não sei. Eu sei assim que chega a conta, que a gente faz, a gente tem a nossa programação, a conta chega, o valor chega. Entendeu? A gente viver isso é demais, cara. A gente está no novo desafio, que a gente vai falar aqui depois. A gente está no novo desafio, que é ir para Hortolândia.
E aí a gente tinha uma meta, né, mano? Daqui 2 anos a gente sai do aluguel aqui e vai procurar comprar alguma coisa. Mas antes disso a gente já começou a uma construção de uma casa lá sem R$1. Tá para bater laje já. É. Então, é o próprio Deus que faz Com isso. certeza. Essa com certeza, prosperidade com certeza. é o próprio Deus. A gente dá a Ele toda a honra, toda a glória. E a gente vai... Não tem loucura. Não Sim. tem doideira. Eu Tem queria só planejamento, falar- né? Eu queria só falar assim, um resumo da nossa relação com o dinheiro, então, né? É. Na nossa infância, uma escassez. Uhum. Na nosso encontro, quando a gente começou a ter um pouco mais, eu costumava falar, eu quero ganhar bem para comer. Eu quero ganhar bem para comer, eu quero comer tudo que eu tiver vontade. Então a gente gastou desordenadamente. Teve um preço a ser pago por isso, né? Sim. Uma dívida alta com cheque especial, com cartão e tudo mais. Que leva um bom tempo Muito a tempo para se organizar. E agora a gente tem aí um processo de maturidade nessa relação com o dinheiro, né? Sabendo que ele não pode, nós não podemos ser escravos dele. Então a gente tem uma organização de não gastar mais do que ganha, de poupar certo valor, sabe? E ter essas metas escritas e traçadas. Eu acredito que não estamos ainda na perfeição, mas a gente está melhorando nesse processo. Com certeza. E é importante, assim, como a nossa infância ela vai escrever algumas coisas para a gente viver debaixo de um jugo de escravidão. Na verdade, o nosso país ele já vem da escravidão, sim, né? Então, hoje, é implantado no nosso país, na nossa sociedade, principalmente nas nossas finanças, que só você tem alguma coisa se você se endividar. Só pode ter uma televisão se você for na Casas Bahia e pagar. Aí você paga 2 televisões por uma. Compra um carro, paga 3 carros por um. Para você ter. Então, a gente aprendeu passando que não é assim. Então, quando a gente se relacionou, que aí a Déia começou a ganhar... Quando ela passou no primeiro concurso dela lá em São Bernardo, ela falou assim, agora eu estou de boa. A gente vai comer o que a gente quiser. Eu não quero saber... Agora achei a fonte. Aí eu falei, B, a gente tem que poupar e tal. Não, vamos comer e depois a gente vê. Então, depois eu falei assim, amor, a gente está gastando valores que a gente podia poupar para comprar um carro ou reformar a casa, que a gente ainda morava no barraco, tal, alguma coisa assim. E aí, quando a gente entendeu, aí a gente começou. Isso foi um reflexo da escassez, não? Da escassez. Sim, com certeza. Certeza, porque passei muita Acaba vontade. voltando no que a gente falou, né? A falta de uma educação financeira, Isso. né? Junto com a estrutura que vocês tinham, Sim. a gente paga um preço lá na frente. Porque assim, pastor, na infância a gente tinha o básico. Então, essas coisas de capricho, Danone, chocolate, não tinha. Então, eu passava muita vontade. Eu via as colegas na escola, as pessoas comendo, e eu olhava aquilo e pensava, um dia eu vou ter dinheiro para comprar. E esse dia chegou, né? E aí, eu queria só gastar com isso. Não precisava comprar demais, não. E como é geracional essas coisas, né? Porque de vez em quando a gente ainda se pega querendo comprar muito aquilo que faltava. Que nem, vamos supor, às vezes a Déia gosta de um açaí hoje. Ela fica comprando sempre aquele açaí. Gosta de tapioca. Fica comprando sempre aquela tapioca. Calma. Chocolate, Sempre chocolate. Eu acho que foi reflexo, sim. Faz reflexo. Faz reflexo. E como são marcas da infância, isso demora muito. Ou seja, às vezes a gente vai ficar toda a vida tendo que regrar isso, tendo que cuidar disso, né? Porque senão a gente cai naquela questão, isso eu já venci, já está morto, né? Não, e são marcas da infância que realmente a gente precisa cuidar dela sempre, né? É um processo, né? Que a gente tem que sempre voltar lá e dizer para nossa carne, calma. É igual uma coisa que a gente fala hoje. A gente hoje estamos num carro legal, mas só que a gente lembra de onde a gente andava a pé, andava com as duas em cima da moto. Super errado. Entendeu? Então, assim, a gente sempre tem que lembrar do Sim. trazer a memória aquilo. Trazer a memória de onde saímos. Porque uma coisa que a gente não quer, a gente ora todos os dias. Para que a gente não se torne soberbo, sabe? Que a gente fica achando que tudo isso é força nossa. Nós conquistamos por força nossa. Não. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. Sempre foi Deus. Sempre foi. Sempre vai ser dele. Então, hoje a gente não tem isso. Não temos tudo que hoje a gente tem. Não é para nossa glória. É
para a glória do Senhor. Hoje a gente consegue fazer algumas coisas que a gente não fazia para a glória de Deus. A gente passou muita escassez. Amém, Deus permitiu. Fizemos que nem Paulo, fervendo um pouco, mas também servindo muito. Sim. Né? A gente não tem assim, que nem a Adélia falou, não temos um acúmulo de milhões, mas o pouco que tem tem sido bênção. Tem sido bênção. Maravilha. Eu gostaria que vocês deixassem um conselho. Eu acho que vocês têm tanto conselho de tantas áreas que vocês passaram. Exatamente. Mas assim, ó, o que a gente vê hoje, assim, a gente vê muitas pessoas tendo um início também tumultuado, né? Por mais que a mentalidade, por mais que o tempo econômico, toda a informação que temos nos dias de hoje é muito diferente de 20 anos atrás, né? Vamos colocar muito diferente de 20 anos atrás, temos muito mais informações, mas ainda nos encontramos pessoas, muita gente ainda sofrendo em erros que nós sofremos há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, que nós, às vezes até pessoas bem próximas de nós, né? Não vou dizer os nossos filhos, mas pessoas bem próximas, passando as mesmas dificuldades que nós passamos lá atrás. Tanto de recomeço, né? Tanto de recomeço, ou de frustrações, né? Dizer assim, eu não quero mais, né? Não quero mais tentar, não vou casar mais com ninguém, porque não deu certo. E eu gostaria que vocês deixassem uma reflexão, um conselho para as pessoas que vão estar ouvindo esse testemunho, esse material de vocês, e que eu tenho certeza que vai somar na vida deles, porque a experiência de vocês é maravilhosa e eu louvo a Deus por isso. Primeiro conselho, honrar a Deus, né? Entregar tudo para Ele e acreditar que tudo é dele. Segundo, na área financeira, não gastar mais do que ganha. Nunca gaste mais do que você ganha. Ganha 1.000, não gaste 2.000, que você vai ser escravo disso daí. Outro conselho, honra seu cônjuge. Apresenta a ele a sua melhor oferta, tudo que você tem, você apresenta a ele como o melhor. Apresenta a Deus primeiro, mas apresenta seu cônjuge. Dá um conforto para ele em várias áreas, que nem às vezes eu cansei de não ter nada. A única coisa que eu tinha para dar era a oração. Apresentar ele em oração, impor as mãos, sabe? Porque tipo assim, a gente teve algumas escassez até com as filhas mesmo, né? Ter que pagar a pensão, já cheguei a um fato de ter menos 35 na conta, porque paguei pensão. Então, assim, o conselho que eu dou é assim, honra o Senhor, entrega para Ele, não gaste mais do que você ganha. E fique firme com o seu cônjuge, honra ele, na medida do possível faz, prepara alguma coisa, ajuda, aconselha, seja aconselhado também, aprende a ouvir. Esse é o maior conselho que eu posso dar, assim, que não vai envolver muita coisa. Né? Mas bem que envolve, né? Bem que é importante. Bom, eu acredito que assim, uma das coisas que eu trago como conselho, como experiência de vida, né, da nossa trajetória, da minha vida, faça da sua dificuldade um combustível para você prosseguir. Né? Então, assim, a minha filha, a gravidez na adolescência foi um combustível para eu lutar, para eu não desistir, para eu permanecer. Então, todas as dificuldades que surgiram no meu caminho, elas serviram de combustíveis para eu ter mais força, para lutar e conquistar. As dificuldades financeiras e de escassez lá do passado foram combustíveis para eu não desistir do estudo e continuar estudando, terminar minha faculdade, fazer minha pós-graduação, para ter essa independência financeira. Então, todas as dificuldades da nossa vida, elas não podem paralisar. Elas devem ser um combustível para a gente prosseguir. Maravilha. Também. Vocês, grandemente, de coração, fico felizaço pelo testemunho de vocês. Amém. E que possa edificar muitas vidas e que vocês continuem sempre assim. Nós agradecemos. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Nós já agradecemos a oportunidade também, pastor. Foi um prazer imenso estar aqui. Amém. Tudo nosso. Deus abençoe. Amém.